Então, eu trouxe aqui para falar com a gente a Elaine. Tudo bem, Elaine? Tudo bem? Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo, tô vendo bem também. Eu tenho trazido muito tema sobre empresa familiar, colocando muito a visão, né, de dentro da empresa, né? Como é essa gestão da empresa familiar, né? Os aspectos que envolvem, né, todos os relacionamentos entre empresa, familiar, executivos também, né, que são os três chapéus que as pessoas podem compor dentro de uma empresa familiar. E para complementar essa visão, eu quero que tu nos conte, Elaine, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Então, para a gente começar, Elaine, eu vou te apresentar. A Elaine, ela é diretora de uma consultoria estratégica, chama ABC Consultoria, então ela tem diversas soluções, ela atua bastante nos estados do norte, depois tu vai te apresentar. E eu quero que tu nos conte com a tua experiência, que nós já conversamos muito, nos conhecemos num curso que fizemos juntas e tivemos muita sinergia, né? Essa cabeça bem de empresa, trocamos várias experiências e eu achei então que seria super bom trazer essa experiência aqui para vocês. Então, Elaine, nos conta quais os teus desafios como consultora de empresas, né, tanto familiares e não familiares, quais os teus maiores desafios? Porque eu imagino que devem ser vários, principalmente quando tu lida com pessoas da família, né, porque tu falando de estratégia, tu tem que lidar com a família também. Então, nos conta um pouquinho de ti. Bem-vinda. Obrigada. Como já foi apresentada, a nossa área de atuação é toda a região norte. Sobre clientes é engraçado. Hoje, 90%, em torno de 90% dos nossos clientes, ou até mais, são empresas familiares. Quando se fala em desafio, se fôssemos realmente bater um papo, passaríamos aí uns 2 dias falando só de experiências e uma série, né, de cases que nós temos aí no mercado. Mas quando fala realmente, fala assim, olha, quais são as maiores dificuldades? Vou falar como consultoria. Às vezes uma empresa nos contrata para fazer com foco numa reestruturação, um planejamento estratégico. Mas um dos maiores problemas que enfrentamos é quando começamos a entender como funciona o organograma realmente dessa empresa, começamos a ver que ela é 100% familiar. Então, os principais cargos, eles não são profissionalizados, a maioria. São pessoas, por exemplo, eu tenho minha esposa vai para o financeiro, eu tenho meu filho vai realmente para uma logística, seja qual for o ramo. Então, quando se fala em negócio, não muda. Quando se fala em empresas, não muda esse cenário. É um cenário muito delicado. Então, quando você vai trabalhar com empresas familiares, a questão da profissionalização é um dos problemas. Mas também a alta concentração. Então, tem muito aquela história de que o fundador centraliza tudo. Ele quer que o filho entre no negócio, mas quando você vai analisar, será que ele está preparado? Por exemplo, eu tive uma criação onde realmente somos em 4 filhos, nossos pais nos criaram para ser literalmente empreendedores. Para trabalharmos juntos não daria certo. Então, às vezes, os nossos pais têm um sonho. Seu pai tem um sonho. Cria sua empresa e acha que o filho vai seguir aquele sonho. Será que realmente o sonho do pai é o sonho do filho? Realmente, por exemplo, teve clientes que criou o filho dentro da empresa desde bebê. Mas ele está preparado. Não é bem assim. Eu tive um cliente recente que ele falou assim, Elaine, qual seria o meu salário se eu saísse da empresa no mercado? Eu falei assim, olha, de operacional. Mas, Elaine, eu conheço toda a empresa. Eu falei assim, tudo bem? Mas se você fosse contratar um diretor, qual seria o currículo que o teu RH ia cobrar de experiência? Currículo não é experiência. Não é foco, não é específico. Então, realmente, os grandes gargalos, vem a questão também de família, quais papéis realmente da família, qual a estrutura de organograma dela, como realmente essa operação, conhecimentos técnicos. E uma das coisas que mais preocupa são essa entrada de novas tecnologias, esses novos cenários. Então, nós estamos com algo muito avançado e ainda temos problemas primários. Então, às vezes, o projeto nem anda.
Sim. E, Elaine, me perguntam bastante quando eu faço alguma apresentação, quando falam, vamos profissionalizar a empresa, né? O que é, contar para o pessoal, o que é profissionalizar a empresa? É tirar todo mundo da família, de dentro da empresa? O que é esse termo tão usado, né, de profissionalização da empresa familiar? E como é a tua visão sobre isso? A profissionalização, primeiro, que quem conhece a cultura de uma empresa foi quem fundou, quem constituiu. Quando você vai criar, por exemplo, os valores de uma empresa, esses valores eles têm que realmente carregar a origem, né? E se realmente ele tem a cara da família. Só que detalhe, a profissionalização primeiro, pega um projeto. Nós temos que pegar essas pessoas, passar por uma reavaliação, como se estivesse contratando pessoas para aquela gestão. E muitas das vezes é assim, será que se eu fosse passar por uma entrevista na minha própria empresa, que eu criei as regras para uma contratação, será que eu passo? Acho que uma pergunta que nós devemos sempre fazer quando você tem uma empresa. E aí quando você vai assim, olha, de repente tem uma pessoa que você viu que ela tem um perfil. Vou tirar? Não, nunca tire a família. Mas reavalia se realmente as pessoas estão no lugar certo, se elas precisam de profissionalização. Nós, como consultoria, nós temos que construir aí, junto com a família, um passo a passo para essa profissionalização. E Elaine, sim, na tua experiência, eu imagino que tu já deve ter tido casos que tu, trabalhando com a parte mais estratégica, avaliou que o membro da família não está adequado para o cargo. Eu queria que tu nos contasse casos, né, assim, porque tem bastante gente de empresa familiar também, e eu vejo que não é um assunto que é muito falado, principalmente em rede social. E é importante ter esse debate e trazer para as pessoas, porque eu sempre, né, falo e sinto que parece que só acontece na sua empresa algumas coisas, e não, acontece em todas, gente. Pode ser pequena, média e grande, os conflitos são iguais, muda a quantidade de dinheiro, mas os conflitos são iguais porque são pessoas. E como tu lidou em alguma situação que tu teve, que tu me contou várias situações, né? Conta uma pra gente, tendo que chamar o pai, um tio, um avô para abordar esse assunto. E como vocês resolveram, né? Porque tem várias formas de resolver. Existem situações que é mais barato, por exemplo, como operação, afastar um parente que não quer evoluir, que você já traçou ali qual realmente o caminho de crescimento daquela pessoa. Só que essa pessoa não quer evoluir, ela acha que tá bom ali e pronto. Então tem pessoas que é mais fácil você afastar e continuar pagando o que ela recebe no dia a dia, mensalmente, para que ela fique fora da operação, do que dentro. Tem situações que às vezes falam assim, olha, o seu filho, ou o teu sobrinho, ou o seu marido, realmente o perfil dele não se adequa dentro da empresa. Poderíamos abrir, de repente, um novo negócio para que ele gerisse, para que saísse de conflito. E também tem aquelas situações, por exemplo, pessoas que estão na área de logística que deveria estar no financeiro, o financeiro que deveria estar na logística. Mas tem muita questão de ego também para ser trabalhado. Não é algo difícil quem está dentro abordar esse assunto, né? É difícil. E nesse caso, quando tu falou com o familiar sobre a competência de um parente, como que foi? Nos conta. Deve ter sido bem, imagino que um desafio. E a pessoa às vezes não aceita, né? Uma opinião. Tivemos um caso muito, muito sério no passado, tá? Onde, na verdade, o pai queria colocar o filho na frente do negócio e não tinha perfil. Então, naquele momento, eu sabia que seria bem constrangedor. Teria que falar assim, olha, eu vou falar a verdade, mas ou eu falava a verdade, eu sabia que ou ficava quieta, a empresa iria quebrar na minha mão, ou então falaria a verdade, eu sabia que não teria como continuar aquele contrato que o pai não ia aceitar. Nesse momento, eu tive que realmente sair por competência e não por omissão. E um dos grandes problemas é que a maioria das consultorias não querem falar a verdade. E muitas das vezes, os donos das empresas, fundadores, não estão preparados também para ouvir essa verdade. Esse é um dos grandes problemas. O que aconteceu nesse cliente? Ele preferiu ficar com o filho. Resumo, quebrou. Não tinha para onde. Isso não são muitos.
Então, às vezes, nós queremos forçar, como teve situações de pais que falaram assim, mas Elaine, o que eu vou fazer com o meu filho? Eu não tenho para onde colocar, eu tenho que colocar aqui, porque senão eu não vou conseguir controlá-lo fora daqui. Então, as empresas, a maioria das empresas, confundem muito ainda os papéis. E não só para empresas pequenas. Isso é geral, isso é como você mesmo colocou, uma realidade em todos os setores, na verdade. Isso é uma recorrência. São pouquíssimas empresas no Brasil que são totalmente profissionalizadas. E a gente vê bastante problemas que a gente, às vezes, não identifica, né, no dia a dia. Então, ter uma avaliação de desempenho das pessoas, da família, alguém se der externo para estar fazendo, né, uma avaliação dessas pessoas, né, ter a meritocracia é bem importante. Eu até, no livro que eu fiz, no livro digital, eu até coloco os pilares da remuneração. A remuneração é um dos principais problemas enfrentados dentro de uma empresa familiar. Isso dá muito conflito. Separar os papéis. Se é filho, é herança, é mesada, é uma remuneração, né? Digamos, é herança, mesada é igual, os filhos são iguais. Dentro da empresa, são gestores, é a meritocracia. E muitas vezes essa remuneração, ela é igual, mas com competências diferentes, onde um se acha mais prejudicado que o outro. E aí os conflitos começam, né? E na sociedade hoje tem também, né, as questões legais que os dividendos eles são de acordo com a participação societária. Então a remuneração passa muito por isso e os pais às vezes não querem dar remunerações diferentes para que não tenham também socialmente diferentes padrões. Sim. Então, isso fica confuso. Então, separar esses papéis. Aqui eu sou filho, aqui eu sou executivo, aqui, né, eu sou dono, sou sócio. Então, isso é extremamente importante. Dentro do que você colocou, existe um assunto muito polêmico às vezes. Às vezes, alguém da família tira algo que não é do negócio. Psicologicamente, aquela pessoa não está roubando. Psicologicamente, ela acha que está tirando algo que faz parte dela também. Isso é um dos grandes problemas que às vezes se abre muita discussão. Ah, mas fulano tira mais do que eu, então vou levar isso aqui. Vou levar, às vezes, um produto, às vezes até patrimônio mesmo. E quando você vai ver psicologicamente, não. Na cabeça dele é porque é dele também. Por mais que seja terceira, quarta, quinta geração. As contas pessoais, às vezes, vão para dentro da empresa e isso dá uma série de conflitos também, né? É um caso. E uma outra, algo que é também super importante e eu não vejo ser muito falado, é o papel dos cônjuges. Dos cônjuges, né, na relação da empresa familiar. Porque muitas vezes entram os cônjuges, ficam sem saber o que está acontecendo, né, dentro da empresa. O marido, a esposa chega em casa, conta para o cônjuge e o cônjuge tem um papel extremamente importante de influenciador e às vezes às vezes está na empresa, o executivo, definiu alguma coisa, sai pro final de semana, segunda-feira já vem com a ideia totalmente diferente. Então eu quero que tu nos fale também, Elaine, na tua experiência, como tu vê o papel dos cônjuges na empresa familiar. Na verdade, é assim. Quando você tem um planejamento sucessório, toda essa parte, ela já está bem tratada. E às vezes é bem mais simples do que você imagina. Mas, por exemplo, o fundador, eu abro empresa. Enquanto os filhos estão pequenos, tudo corre muito bem. Depois começam os casamentos. E até o cônjuge, às vezes, não é tanto problema. Os maiores problemas são quando vêm os filhos. Porque aí começam a questão de por que fulano está dentro da empresa, por que eu não estou, e vem a questão da influência. Então, se você senta numa reunião estratégica para decidindo algo, como você falou, na segunda-feira chegam com a cabeça totalmente distorcida. Não foi uma ideia própria. Isso se estiver influenciando o negócio. Mas tem casos também de terceiros que entram muito mais profissionalizados do que realmente esses próprios parceiros que ajudam também a contribuir para aquele negócio. Mas é algo que, para mim, na minha concepção, uma empresa ela tem que pensar, eu sou empresa.
Então, ela deve realmente ter uma profissionalização muito bem estabelecida, um planejamento muito bem montado, justamente quando entra a segunda, a terceira e a quarta geração, onde realmente o cônjuge tem um papel fundamental. Eu sempre costumo dizer, a empresa até hoje, ela funciona dessa forma, até os teus filhos casarem. Mas, Elaine, mas até eles casarem. Porque nós não sabemos qual tipo de influência que eles vão ter. Pode ser boas, mas podem ser destrutivas também. O conflito começa, uma esposa tem uma bolsa muito melhor que a outra esposa, uma esposa vai viajar 5 vezes, a outra vai viajar 2 vezes. Mas e teu irmão leva a mulher para viajar tantas vezes, e tu não pode. Então, aí começa, né? Porque muitos conflitos não é na empresa, os números da empresa, decisão racional, não. É lá dentro de casa. E na história. Como você mesmo colocou, né? Então, você colocou algumas situações. Você vive numa empresa familiar. Eu, no passado, não optei realmente por seguir o meu sonho. Então, assim, meu pai sempre foi muito aberto em relação a isso. Mas você também, dentro da família, você passa por isso? Dentro da sua empresa? Não. Por quê? É isso que eu ia começar a falar sobre o conselho de família. Porque não vamos falar, gente, só em problema, tá? Empresa familiar não é só problema, senão a gente vai assustar quem tá escutando e quem tem empresa familiar. É tratar o preventivo. O melhor momento de tratar todas essas questões é quando a empresa está bem, quando não tem crise, né? Antes dos filhos casarem também, que está tudo ok. Então, esse é o melhor momento. Fazer um conselho de família, para quem não sabe, conselho de família é simples. E às vezes a gente cria, né, muitas empresas pequenas com as quais eu converso bastante, cria que para formar um conselho de família ou para ter governança é caro, precisa de um monte de consultor. E, gente, não é. O conselho de família tu pode organizar reunindo. Pega alguém que é uma pessoa que tem um perfil integrador, né, que as pessoas gostem, pega essa pessoa da família para começar a ter uma rotina de reuniões e traz essas conversas da família para essas reuniões. Tem modelos de assuntos a serem tratados, pauta, etc., que podem ser também falados, mas é simples, é conversar, é fazer os combinados. Resumidamente, o conceito de família é colocar os assuntos ali, fazer os combinados para não ter problema, né? Então, isso aí é extremamente importante, ter o preventivo e conversar. Não tem outro jeito de a empresa familiar separar os assuntos sem ser conversando. E conversando fora do conselho lá de administração, né? Porque às vezes está no meio de uma decisão de investimento, uma decisão, né, super importante, estratégica, daí vem coisas da família que acaba influenciando nessa tomada de decisão. Então é importante separar os papéis, né, que a gente chama de papéis. Estou aqui na empresa, vou falar da empresa. Estou no almoço de domingo, é só assunto do almoço de domingo. Estou na sociedade, numa reunião de sócios, só de sócios. Senão isso fica confuso e não tem, né, outro jeito de resolver, a não ser conversando. A comunicação é extremamente importante. E Elaine, não existe, né, receita de bolo, porque cada empresa tem a sua cultura, tem as suas características, né, a sua visão e tem o seu momento também. Empresas de fundador é bem diferente de empresas de irmãos ou de primos, né, da segunda, terceira geração. Então, não tem receita de bolo. A cultura, empresas mais alemãs, elas são um pouco mais formais. Acontece algum tipo de coisa, as pessoas não reagem na hora. Então, é um outro tipo de jeito. A italiana já fala, já briga, já resolve, deu. Então, não tem receita de bolo, né? E a empresa tem as suas características, né, das famílias também, então não tem receita de bolo. E para o pessoal que está nos escutando, Elaine, quais as tuas dicas, né, para quem
tem empresa familiar e está nesse processo de organizar a empresa. Qual é o melhor momento, né? Tanto da empresa em geral, fala em geral, tanto de sucessão, de começar a organizar isso para fazer um preventivo. Quando você começa o seguinte, a tua pergunta, ela foi assim, qual é o momento ideal? O momento ideal, na hora que você realmente vai construir o contrato social da empresa. Boa parte, quando se fala de sucessão, boa parte se resolve no próprio contrato da empresa, onde você já coloca, realmente fala assim, olha, realmente essas são algumas condicionantes, ou como vai fazer. Uma outra coisa que as pessoas confundem muito quando são empresas familiares é o que realmente, exemplo, uma hold de operações de uma hold patrimonial. Porque dentro de um negócio, seja ele qual for, de família, se briga muito por papéis, porque tem pessoas que realmente têm a questão do poder, e tem outros que realmente a questão são financeiras. Mas tem famílias também que é muito bem alinhado. A base familiar, ela tem um papel muito importante. Então, realmente, qual a minha base? Qual a minha estrutura? Vou abrir a empresa. Vamos sentar aqui e já colocar alguns pontos? Antigamente era um tabu falar em casamento e separação total de bens. Aí, hoje, já virou tão corriqueiro que fala assim, olha, tem empresa? Então vamos já colocar em separação, justamente para não ter briga depois, porque aí o que vai acontecer? Eu vou comprar algo, isso aqui fica no teu nome, isso aqui fica no teu, isso aqui não comunica com uma empresa. É mais ou menos isso. Então, assim, as definições das regras, elas devem começar no início. Então, vamos abrir uma empresa. Quais são as regras? O meu filho, ele vai participar ou não? Se a pessoa quiser sair da sociedade, mesmo uma empresa pequena, como é que sai? Eu vejo, eu dei uma aula semana passada, e aí uma das moças comentou sobre que ela tem uma empresa, daí, não, agora o meu marido está me ajudando. E ele entrou para a empresa. E ela nunca tinha pensado, a empresa está crescendo bastante. Como é isso? E aí? Se separam? Ou como é que o marido sai? Ai, não sei, mas aí a gente vê depois. Aí não, que nem falam, não é mais meu bem, são meus bens, né? Mas é melhor evitar e sempre conversar mesmo. Às vezes, até numa das nossas conversas, estávamos falando sobre isso. Qual é o papel do terceiro em empresas, principalmente de médio e grande porte? E aquela história, trabalho com meu pai, Elaine, eu escuto muito isso. Poxa, Elaine, você disse isso lá, 5 anos atrás eu disse que essa seria a solução. E meu pai não ouviu. Por que ele te ouve? Porque quando você vai para a terceirização, que você vai para a profissionalização, é um terceiro que está falando. Não tem sentimentos no meio. Tem a questão da razão, mas isso pode haver sim dentro da empresa. Cada empresa realmente tem o seu DNA, tem a sua forma de trabalho, isso deve ser respeitado. E muitas das vezes desfazer isso nos traz realmente um papel muito delicado. Porque às vezes, quando consultoria, eu chego lá, não, nessa empresa eu vou colocar só pessoas de fora. Ei, muitas das vezes o segredo dela está justamente na união da família. Então, assim, a forma deles verem é muito diferente. Então, é muito complicado falar só de um caso. Então, eu falei, seria uma conversa aí para, sei lá, quantos dias teríamos esse bate-papo? Nossa, muito! E vamos falar um pouco sobre as futuras gerações. Né? A gente tem empresas que estão na terceira, quarta geração. E como a gente fazer para aproximar mais essas pessoas, né, da empresa, porque a gente vê que é o fundador e mais uma pessoa. E embaixo já tem os filhos, depois os primos e assim vai. E vai crescendo muito mais a família do que o negócio, né? A família cresce bem mais. E aquele padrão de vida lá de cima, embaixo já é bem outro. E como envolver essa terceira, quarta geração, né? Tem empresas que trazem os da quarta geração, mesmo crianças, para dentro da empresa. Os funcionários antigos contam como era na época do avô, né? Fazem trabalhos e desenhos lúdicos. Então, tem uma série de ações que podem ser feitas que são super simples e bem interessantes para a gente fazer dentro das empresas, né? Porque é um desafio. E essa mudança que o mundo também está passando, ontem a gente estava até comentando isso,
com a tecnologia, às vezes o fundador, né, ele tem uma cabeça que o valor dele muito é o trabalho, né, é trabalhar, baixar a cabeça, tem muita experiência, só que com o passar dos anos e muito rápido, a tecnologia mudou. E muitos fundadores, a gente vê em alguns setores isso acontecendo, e muitos fundadores não conseguiram fazer essa atualização e não estão conseguindo até promover pessoas de fora, né, com uma cabeça muito aberta de tecnologia e tal, porque tem essas visões completamente diferentes. E às vezes o fundador, né, já está preso ali, apegado, é o meu negócio, não dá espaço para gerações, né, com cabeças diferentes irem em frente. Então, é uma preocupação que a gente fala muito sobre as empresas familiares e essa sucessão, né, de geração em geração. E não sei se tu teve casos assim também, Elaine, na tua experiência. Eu tenho, como eu te falei, são muitos casos que acontecem no dia a dia. É no próprio dia a dia mesmo. Então, por exemplo, hoje eu já tive uma situação muito parecida. Então, eu falei assim, como realmente trazer, né? Até alguém colocou esse comentário sobre o DNA do fundador. O DNA do fundador, realmente, a sua cultura, as suas crenças são bem diferentes da nova geração. E é uma das situações que hoje, até comentei isso anteriormente, me preocupa muito. Porque hoje nós estamos num mundo totalmente tecnológico. Então, como realmente fazer com que os filhos e netos todos sentem numa mesa realmente para discutir sobre o negócio? Ah, ok, se a empresa realmente for uma empresa de grande porte, de médio a grande porte, com certeza terão que formar a questão dos conselhos, porque começa a ter votos e uma série de coisas, mas essas pessoas acabam não estando na operação. É muito errado nós, pais, ou nós que realmente construímos o negócio, forçar com que os filhos vá viver aquele negócio. Muitas das vezes eles têm sonhos, mas muitas das vezes também os filhos vêm muito mais profissionalizados, netos e tudo mais, do que cada um, e eles precisam ser ouvidos. Então, a profissionalização, gente, a preparação, ela não é só dos novos. As pessoas têm que parar porque eu sou velha, ou porque eu fundei, eu não preciso também acompanhar tendências do que vem acontecendo no mundo. Muitas pessoas já passaram por mim, diretores, executivos, que pediram demissão de empresas porque a família não deixava trabalhar ou não aceitava suas opiniões, que eram a solução. Isso também é muito desgastante. Isso tem uma recorrência muito grande, Luana. É complicado, sim. E às vezes o papel que a gente está falando, né, da visão do consultor, e às vezes um consultor falando é muito mais ouvido do que alguém da própria empresa ou um familiar falando, né? Ocorre bastante isso também. E então, gente, para finalizar, Elaine, dá algumas dicas, quais os primeiros passos para quem está dentro, né, de uma empresa familiar fazer para esse preventivo, né, ser bem feito e não ter conflitos depois. Assim, só um resumo, né, do que já falamos aqui. Isso. Eu vou constituir uma empresa ou ela já está constituída, como você colocou. Se eu já vou iniciar, é fácil. Sempre realmente começa a se definir muitas regras do negócio. Então, seriam fazer as combinações, né? Da entrada, da saída e puxando... Todas as regras principais. E puxando um pouco para a visão de família, fazer as combinações na família também. Então, assim, existe caso, minha empresa está constituída, ela é realmente uma empresa de médio a grande porte. Por exemplo, tem grupos que eu conheço que, na verdade, quando morrer a primeira geração, a empresa já está na 4ª geração, mas ainda tem realmente a primeira geração tomando conta. Como eles não profissionalizaram, nós já sabemos o final. E uma empresa dessa tem como arrumar? Vai ser muito delicado consertar algo, porque são muitas opiniões. Então, cada vez mais que eu tenho mais pessoas e famílias envolvidas, mais tem a questão do ego latente nisso. Então, se eu começo algo, já começa certo. E se tem condições hoje, como eu falo assim, não precisa alguém de fora, muitas das vezes, para montar. Tem casos que precisam de consultores, mentores, instituições, advogados, tem várias situações, depende do porte. E outra, nenhuma empresa, como foi colocado, nenhuma empresa é igual a outra.
Você pode ter 3 irmãos, cada um ter suas empresas, o mesmo negócio, mas não existe nenhum modelo nem de processo para ser aproveitado no outro, quanto mais de regras realmente quando se fala em sucessão familiar. Então, família é uma coisa, né, empresa é outra. Assim como uma holding operacional é diferente de uma holding patrimonial. São duas coisas muito distintas que também se confundem muito no mercado. Então, assim, é um planejamento de sucessão. A minha empresa realmente agora é o momento de colocar um conselho ou não. Se eu vou colocar quem realmente é um terceiro que está aqui para realmente ter um peso que tem um olhar diferente. Para a consultoria, sim, mais simples. Porque como você... A questão ali são conhecimentos e não sentimentos, são respeitados. São bem mais respeitados. Mas também nós temos também o outro lado também, que muitas das vezes a família não aceita a opinião. Porque justamente vai tirá-lo também na zona de conforto. Não, é uma posição desafiadora mesmo. Sim. E isso é só o começo, né? Tipo, como eu falei, cada assunto aqui poderíamos montar, por exemplo, um mapa mental. Do mapa mental vai virar um mastermind, porque são tantas vertentes que terão sido trabalhadas que vira até algo que não caberia numa tela. Então, esse não é um assunto simples. Aqui realmente foi um bate-papo, né, de alguns assuntos polêmicos, né, que resolvemos trazer. Um pouquinho da nossa conversa, né, do nosso encontro, né, Luana? Sim, é muito bom. Eu estou adorando fazer, né, esse trabalho de compartilhar informações sobre empresas familiares, porque eu vejo a necessidade das pessoas em ter conhecimento e tomar consciência de coisas simples que podem ser feitas, né, e que no dia a dia vai passando e não fazem. Então, até eu coloquei isso no meu livro digital, né? Estou falando sobre governança, sucessão, as fases da empresa, os tipos de conflito, que é um mundo que eu adoro falar sobre isso. Por mim, eu ficava na live até às 6 da tarde. Mas eu quero... Imagina para uma consultora, hein? Então, muito obrigada. Espero te encontrar em breve no mundo real. Vou pegar um ônibus aqui do Rio Grande do Sul, que a gente tem linha, aqui do Rio Grande do Sul até Belém, no Pará. São 4 dias. Altamira, né? Santarém, tá bem longe. Também. E podia fazer um sorteio, né? Um sorteio de uma passagem, 4 dias de viagem, cruzando o Brasil de norte a sul. Uma viagem, uma aventura, conhecer todo o Brasil. Então, muito obrigada e vamos conversando. Espero, pessoal, que tenha contribuído com a jornada de vocês nas empresas familiares. Estou aqui no Instagram, no LinkedIn também, estou à disposição aí para continuar a conversa. Então, um abraço a todos. Muito obrigada.